Dizes que não vais demorar muito tempo? Não. Está a gravar? Está a gravar. Pois já assim sei para apanhar os parvos a falar. Isso é o tempo todo. Exato. Então, boa tarde. Ou bom dia. Boa tarde, bom dia, boa noite. Olá. É Olá. assim que as pessoas Olá é chiques genérico. dizem que é olá, que assim não têm que estar com coisas de preocupar-se à hora do dia. Pois É é. assim. Sabe-se lá que hoje é que isto está a ser gravado. Até pode ser às 3 da manhã. E tinha convite ser a essa hora, porque tendo em conta que estamos a falar de leituras de março, quase no final de abril, Sim. falta de tempo, não é? Epá, repara, um coach vai-te dizer que é uma organização. Pois é, também deve ser. Também deve ser. Eu acredito nisso. E a gente manda-lhe para lá a Inês e o Ricardo e eles ficam a saber quanto tempo é que E demora. o cão, E o cão, os e o cães, e o coelho. coelho, e o coisa, e o diabo. Eu precisava, pronto, era de ter uma daquelas vidas em que as pessoas estão agastadas só de ir de manhã ao ginásio e depois têm que ir fazer as compras para o almoço e depois têm que dobrar as mantas em cima do sofá e não sei o quê. Aquelas vidas da malta da internet que fazem um vídeo e ficam muito cansados. Pois. E Porque pronto. a criatividade, parecendo que Pois não, é, é uma pois é. É coisa uma que coisa esgota. extenuante. É uma coisa É uma extenuante. coisa que esgota. Olha, Mas temos bom, muita coisa para falar. Pronto. podemos só dizer os Temos pouco títulos e vamos tempo. à vida. Podia, era temático hoje. É certo. Portanto, se calhar começamos, não? Podemos começar. Tu tens Quem 5, eu começa? tenho 4, na música começas tu. Tá bem. Então pronto, vá, vou tentar ser bastante breve para conseguirmos encaixar tudo o que Hoje temos temos. que apontar para pouquíssimo tempo. É. É. O qual é que no próximo eu vou falar muito pouco. No próximo vais falar muito pouco. Muito Estás a pouco trabalhar mesmo. nisso. Não, neste também vou, mas no próximo mais. Só vou ter um livro. Ah, é? É, então não, 500 páginas. O livro que eu estou a ler agora tem tantas páginas quantas tem praticamente estes livros todos. Tá bem. Olha, bom, então é assim. Março foi um mês bastante produtivo, aproveitando também um bocadinho de algum tempo adicional disponível. Vou começar pela primeira leitura do mês. Foi o último livro editado, e já é o mesmo último, do Daniel Silva, que se chama Obra-Prima. Eu até hoje, desta série que tem como personagem principal Gabriel Allen, que é um ex-espião dos serviços secretos israelitas, já li todos. Portanto, este é o 25º, são 25 livros à média de saída de um por ano. Normalmente ele sai nos Estados Unidos em julho e depois por cá, entre final de fevereiro e início de março, sai a tradução. Eu, apesar de não me ter dificuldades em ler em inglês, gosto sempre de ler a versão portuguesa, por isso é daqueles livros que é obrigatório todos os anos, faz parte do plano das minhas leituras. É de uma forma muito resumida, para quem conhece os livros de Daniel Silva e em particular deste personagem, sabe que o personagem fez uma transição nos últimos 4, 5 anos, provavelmente, em que deixou das histórias estarem muito mais vocacionadas para temas de terrorismo, espionagem, como estiveram durante quase 2 décadas. Acredito eu também muito resultado do que foi acontecendo em Israel. O autor também se distanciou um bocadinho disso e porque também, a verdade seja dita, acabou por esgotar muito dos temas que podia, que o personagem podia ter, e os últimos livros são muito direcionados para temas de arte. Obviamente envolvem sempre conspirações, envolvem sempre mortes, mas acho que apesar de ser um autor que tem uma receita e aplica, é alguém que escreve extraordinariamente bem. É daqueles livros que são prazer puro de leitura. No caso em concreto, a história anda muito à volta da descoberta do novo quadro de Leonardo da Vinci, que é falso, não existe Puro na realidade. entretenimento. Sim. E o que é que isso despoleta a vários níveis, é do melhor que eu conheço em termos de thrillers, de obras desta natureza, e faço todos os anos questão de ler. A única coisa que tenho pena quando ele acaba é não ter mais 2 ou 3 para ler. Eu comecei a ler Daniel Silva tarde, fui recuperando ao longo dos anos, lendo 3, 4 por ano às vezes,
para chegar à atualidade, portanto, a ter só o do último ano para ler. E é daqueles autores que se quem não leu e que gosta deste tipo de coisa, naturalmente, é ficção pura à imagem de muitas das séries que hoje em dia andam por aí da Netflix, mas com muita, muita qualidade. Portanto, o primeiro livro, Daniel Silva, é a obra-prima, editada pela HarperCollins, é daqueles que é sempre com a recomendação 5 estrelas. Uhum. Deixa eu só fazer uma observação, que eu já tinha comentado contigo, que eu apanhei isso no Instagram, foi um daquelas coisas que é excerto de um programa qualquer no Brasil, em que alguém faz uma observação qualquer e depois faz aquele recorte. E é um indivíduo que eu não sei quem era, não sei se seria professor, se que era, mas que fez uma observação que comentei contigo na altura, que eu achei muito curioso e lembro-me agora de dizer, de falar sobre isso por causa do livro que estavas a dizer, de ser por prazer, por entretenimento. E esse senhor, lá está, não sei o que é que ele fazia, o que é que ele faz ou fazia, uh, falava sobre aquilo que os livros têm passado a ser para uma massa de pessoas, um pouco também resultado daquilo que a escola, na forma mais fechada, faz, que é da obrigatoriedade de leitura, lês para depois passares num teste, portanto, o livro acaba por ser quase como um manual para tu poderes passar numa tal disciplina, não Uhum. é entretenimento. E os livros, neste caso, nomeadamente no Brasil, mas os nossos tops de vendas também demonstram isso, têm-se vindo a afastar para a massa de compradores, um, de um sinónimo de entretenimento. As pessoas, existe uma procura maior por livros com um objetivo diferente do entretenimento. E os livros são, em primeiro lugar, falamos, obviamente, quando se fala em leitura, em literatura, em histórias, servem acima de tudo o propósito de nos entreter, de entretenimento, pois, como é óbvio, trabalham uma série de coisas na nossa cabeça, dão-nos muito mais vocabulário, acrescentam Mundo, imenso é o mundo. em todas as vertentes. Mas, na sua pura base, há o entretenimento. Antes de existir a televisão, quem sabia ler entretinha-se lendo livros. E, portanto, ele dizia isto na medida em que hoje as pessoas procuram, existe uma franja muito grande de pessoas, que se calhar não é uma franja por causa disso, que, por isso, que influenciam obviamente os tops de vendas, que olham para o livro como um instrumento de quase como se fosse um manual de técnico, como se usa para saber como é que funciona o aspirador. Portanto, é o manual para ser feliz, é o Sim. manual para ser mais otimizar o trabalho, ou seja, é na ótica de saber alguma coisa da realidade que poderias estudar de outra forma, mas que procuras de uma forma simplificada para aquilo ser aplicado imediatamente, de uma forma prática É na quase um vida. livro de receita. Pronto. E eu achei isso muito curioso. Porque agora que me estavas a dizer isso, lembrei-me disso. Porque eu, para mim, por exemplo, eu não gosto, e tu sabes disso, tanto que eu leio muito poucas coisas que não sejam ficção. Para mim, a leitura, para estar associada a uma componente de prazer e entretenimento, não é de informações verdadeiras, não é de factos. Tem que ter uma história. Essa história, pois, obviamente, tem tudo aquilo que a torna verosímil, e que é a história, se calhar, de Sim. alguém e que foi infabulada, mas tem que ter essa componente para Mas ser atenção um que há aí elemento. duas coisas. Os livros, para mim, sempre se definiram em duas realidades. Há os livros de ficção e os livros de não Claro, ficção. claro que Os sim. livros de não ficção, regra geral, não são o que tu estás a dizer. São livros de conhecimento e de informação. Há essa terceira Sim, via claro que sim. que é pseudo, porque muitas vezes não contém propriamente informação de natureza concreta, real, comprovada. São mais os livros Eu tenho aqui um problema, vou resolvê-lo dentro deste da livro em pseudo-autoajuda, 12 do passos. acredito em si mesmo, não é propriamente Sim. dentro do campo da não ficção. Que, diga-se de passagem, são muitos dos livros que, quando a gente olha para os tops,
na não Não ficção sabia são os que disso. aparecem. Aliás, ainda recentemente a gente gozou e para com isso, mas é verdade, o top de vendas na Bertrand era o último livro de Alexandre Solnado, portanto. Mas foi ditado. Pois Foi sim, é ditado. verdade, deve ser por causa disso. Mas bom, vá, estou aqui a gastar tempo com outras conversas. Então, o primeiro livro que eu vou falar é o Agarrar a Faca pelo Gume, escrito pela Inês Bernardo e editado pela Tinta da China. Este é o romance estreia da Inês Bernardo. Um, o livro antes de mais, o objeto em si é mimoso, como todos os livros da Tinta da China, que têm essa característica de ser objetos muito, muito agradáveis. Depois, a história anda em volta, ou retrata especificamente as memórias de uma mulher, enquanto criança, adolescente e início de idade adulta, num mundo em que ela vivia, que era essencialmente feminino, ou seja, ela com a mãe, a avó materna e a avó paterna, todas viviam na mesma casa, e era as experiências que ela tinha e a forma como aquelas pessoas viam o mundo, como lhe transmitiam uma forma de ver o mundo e aquilo que ela foi aprendendo a ser nestes princípios e nesta visão em muitas coisas bastante fechada do mundo. Pronto. Certo. A relação com o pai é assim uma coisa que aparece de uma forma bastante fugaz, mas que acaba por se perceber, consegue-se perceber nas entrelinhas do que é que se trata, mas não vou entrar em detalhes porque esta não é uma história com punch final ou que tenha aqui um suspense para nós ficarmos. Pronto. Vamos lendo a história e vamos percebendo a cada capítulo, que os capítulos são todos muito curtos, muitos deles Portanto, os livros da China normalmente são relativamente pequenos, há alguns capítulos que ocupam meia página, um, e são curtos, são bastante objetivos e retratam uma memória. E essa memória, ou esse acontecimento que se deu na perspectiva da narradora, permite-nos ir conhecendo a vida daquela pessoa e ir construindo aquele puzzle. Mas eu recordo-me daquilo que escrevi sobre o livro, foi mesmo esta componente de um puzzle com pequeninas peças e vai-se recebendo várias pecinhas e nem sempre ordenadas da mesma forma e vamos montando para ficarmos com uma fotografia geral daquela que foi a vida da narradora, desta menina e depois mulher já no fim do livro. Eu gostei bastante da forma de escrita. Eu gosto deste tipo de livro onde não há suspense, não há e agora tenho que ler o próximo capítulo para saber se levou um tiro ou não levou um tiro. Eu gosto deste tipo de coisas porque relatam qualquer coisa de alguém que podia até ter sido meu vizinho do lado. Certo. E isso é uma coisa que me agrada em particular. Portanto, recomendo Agarrar a Faca pelo Gume, da Inês Bernardo. Muito bem. Vou passar muito rapidamente por um livro que se chama História Concisa da União Europeia. Pronto, eu os passos, lá está. A gente às vezes há livros que chegam aí a casa e depois uma pessoa agarra e não era para ser leitura a seguir, mas tornam-se leitura a seguir. A História Concisa da União Europeia, editado pela Casa das Letras, de um autor que se chama Kiran Klaus Patel. A forma que eu tenho muito rapidamente de resumir o livro é ler uma frase que consta no prefácio e que acho que o faz às mil maravilhas muito melhor do que eu consigo fazer. E que diz o seguinte: em última análise, este livro não pretende convencer os leitores de que a União Europeia é boa ou má. Procura antes demonstrar que a União Europeia e a sua história são de tal modo relevantes que merecem uma análise cuidadosa. Isto quer dizer o quê? Nos dias que correm, a gente às vezes tem muita facilidade em dizer isto a Europa e a União Europeia fazem, acontece, não sei o quê. Em Portugal, nós às vezes devíamos ter atenção e lavar a boca antes de dizer isso, porque para o bem e para o mal, mas mais para o bem, aquilo que ainda hoje, em passado, nos queixámos muito, muito do que hoje conseguimos deve-se, sem dúvida nenhuma, pelo facto de termos entrado para a então CEE, hoje União Europeia, e
é, quando os historiadores daqui por 100 anos, se ainda cá estivermos, às vezes tenho as minhas dúvidas, ou daqui por 200 olharem para aquela que é a realidade da Europa do final do século XX e mesmo já do início do século XXI, não tenho dúvida nenhuma que vão olhar para a União Europeia como um exemplo de sucesso a muitos níveis, porque garantidamente permitiu que um conjunto muito grande de pessoas, muitas vezes a custo e com muitas dificuldades, tivessem ou evoluíssem num sentido positivo que de outra forma teriam tido muito mais dificuldades em fazê-lo. Não só do ponto de vista económico, mas também de um ponto de vista político, de segurança, de estabilidade, que todos nós hoje damos como dado adquirido, mas que se deve de facto à ideia de um conjunto de pessoas há muitos anos atrás, e que, como acontece com tantas outras coisas, tudo aquilo que é adquirido às vezes há uma tendência para nos esquecermos do quão valioso isso é. Portanto, a História Concisa da União Europeia, uma forma de relembrar a história deste projeto de sucesso que é a União Europeia, de uma forma bastante clara e sem muitas, às vezes, questões muito técnicas, nada disso. E para quem quiser conhecer, especialmente alguma malta mais nova, acho que é um bom livro de introdução. Estás a ver para mim? Uhum. Então, o segundo livro que eu li em março foi O Triunfo dos Porcos, também como a Quinta dos Animais, portanto, o nome do título do livro, a sua tradução mais fiel seria A Quinta dos Animais, ainda que, muito francamente, eu pessoalmente gosto mais do título O Triunfo dos Porcos, me parece muito mais Alinhado. alinhado com aquilo que depois acabamos por ler. Ambos os títulos estão, mas eu gosto mais do que foi escolhido há muitos anos cá, ainda que esse não seja nas edições mais, mais recentes o título escolhido, e eu percebo porquê, porque para ser fiel, o nome disto é The Animals Farm, seria a Quinta dos Animais. E assim, é um livrinho que eu recomendo. Tenho muita pena, antes de mais, tenho muita pena de não o ter lido antes, não é? Porque acho que nos faz falta a todos olhar para o que aqui está e extrapolar daqui tudo o que podemos extrapolar da história que aqui é contada. Portanto, isto é uma sátira muito direcionada a um período específico da história mundial. No entanto, é arrepiante, tal como acontece com 1984, é arrepiante perceber que podemos estar a ler uma coisa que nos afeta hoje, nos nossos dias, esta realidade de o que diz, a contradição dos factos, um, a tentativa constante de manobrar o pensamento do outro, Certo. um, a insistência, e isto está em todos os lados, em todas as circunstâncias por onde nos movimentamos, que é depararmos com alguém que está sempre a tentar ficar numa posição de vantagem em relação a nós. Para quê? Porque ter poder sobre alguém significa que a minha vida fica melhor e o outro fica com a carga do trabalho em cima. Portanto, isto permite-nos olhar para a classe política, mas não apenas na minha opinião. Permite-nos olhar para a vida como um todo, Claramente, também acontece com porque 1984. exatamente. Porque acho que nós, quando lemos as histórias, devemos tentar extrapolá-las para a realidade e perceber o que é que metáforas e que o que é que isso que significaria se aquilo existisse ou se aquilo existe na nossa vida ou se há alguma coisa na nossa vida na qual nós não estamos a pensar. E eu acho que isto retrata muito bem, como é evidente, a premissa base deste livro não é assim tão diferente do anterior. Do anterior, isto é, do que eu li anteriormente, que é o 1984. O 1984 foi de facto descrito posteriormente. Eu gostei mais deste, porque era mais objetivo. E porque é de tal forma claro que é impossível não se retirarem daqui as ilações necessárias. É um livro que pode perfeitamente ser lido por um adolescente, vai perceber perfeitamente o que é que está aqui a ser contado. E, por exemplo, acho que é um livro que de facto podia ser muito interessante para um jovem, meio da adolescência, final da adolescência, ler. Exatamente, especialmente para aqueles miúdos que se deixam influenciar tanto
por aqueles que acabam por ganhar, e hoje em dia, aqueles youtubers e essa malta que vende jogos e que vende vidas que não existem, e que se aproveitam, obviamente, da condição mais submissa, se calhar, ou intelectualmente submissa dos outros, para se transformar num, em alguém que influencia os outros quando são meros badamecos, não têm competências nem capacidades rigorosamente nenhumas. Ahm, e portanto, é um livro rapidíssimo de ler, isto tem 110 páginas, escrito de uma forma, não é porque foi escrito há 60 ou 70 anos, escrito de uma forma facílima de ler, portanto não há aqui um tipo de escrita mais, aqui como se fosse quase ao filigrana, ou que seja mais com mais necessidade de interpretação. E pronto, eu gostei imenso, e, e lembro-me muitas vezes das coisas que aqui li em episódios Do dia a dia. do dia a dia, episódios que eu já experienciei Sim. na minha vida. Deixa-me só deixar uma nota adicional, estava aqui à procura. Há uma nova versão animada do Animal Farm que acho que chega, tem estreia mundial a 1 de maio em desenho animado, mas desenho animado mais versão adulta, se quiseres, com vozes a serem feitas pelo Seth Rogen, pela Glenn Close, pelo Jimmy Parsons, portanto, malta conhecida. Eu já vi o trailer está engraçado, que chega também, e eu li um dos pormenores da ideia de relançar isto nesta altura, tem a ver com o período em que vivemos, Com portanto, certeza. e não tenho dúvida nenhuma que vai ter sucesso precisamente por causa disso. Não tenham dúvidas nenhumas. Isto está Está a ser ótimo. comandado pelos porcos. Bom, Literal e metaforicamente. literal e metaforicamente. Então, a próxima leitura é um pequeno livro de uma coleção nova do ano passado da Guerra e Paz, que se chama A Minha Estante, que tem um conjunto de títulos muito, muito interessantes, que eu já li 2 ou 3. Este chama-se Pseudociência, uma brevíssima introdução. Também é um livro de grande atualidade no que diz respeito à realidade que hoje nos entra pelos olhos, pela forma como muita gente nos tenta vender gato por lebre no que diz respeito à ciência, na dupla vertente, que é tentar fazer passar por ciência aquilo que não tem nada de ciência e tentar denegrir aquilo que é ciência e da qual todos nós beneficiamos, da qual a nossa vida não teria nada a ver com aquilo que é hoje se não fosse, se não fosse a ciência, e a tentativa que hoje há de misturar estas duas realidades, fazendo passar uma coisa pela outra. Isto permite-nos, até para nós, às vezes fazemos a distinção, que às vezes não é assim tão clara, entre o que é ciência do que de facto não é ciência, daquilo que é a tentativa de instrumentalização de ciência real, daquilo que é apenas e só a utilização de pseudociência, como forma de tentar ludibriar e de enganar o outro. Portanto, isto é um pequeno ensaio sobre esse tema, mas que é muito útil especialmente para distinguir o trigo do joio e de permitir às pessoas olhar para as coisas como elas de facto são e não nos deixarmos enganar. Por isso, Pseudociência, uma brevíssima introdução, Michael D. Gordon, da Guerra e Paz, da coleção A Minha Estante. Recomendo bastante, estabeleço muito rapidamente, acho que é muito útil até para as nossas coisinhas do dia a dia, mesmo aquilo que às vezes nos entra pela televisão, pelas chamadas canais de referência, mas que mesmo assim às vezes com muita calinada, acho que é bastante interessante. Sou eu. Sim. Então, um bocadinho mais pesado. Eu acho que foi no podcast anterior, já não tenho a certeza, mas acho que sim. Num dos 2 anteriores, eu falei do livro da Yin Li, acho que é esse o nome, Na Natureza Tudo Continua, Uhum. que foi um livro que para mim teve será certamente um dos melhores livros que li este ano. E na sequência de ter lido, fui buscar à estante um outro livro que eu tinha comprado já há um ano e qualquer coisa,
que se chama O Pai da Menina Morta, escrito por Tiago Ferro, editado pelo Vinda da China, exatamente porque eu tinha comprado este livro, mas depois senti uma certa incapacidade de ler, porque é inevitável nós lermos sobre estas coisas, termos filhos e depois não andarmos aí um bocado atarantados durante algum tempo. E eu, não sabendo o que é que cá estava escrito dentro, fui deixando o livro na estante, hei de lhe pegar, se calhar quando a miúda for grande, eu já posso ler sobre a morte de outra criança. Certo. Um, Fujo desses temas, eu. com certeza. E que pensei, não, eu li o outro, e agora para fechar o tema, já que tive essa capacidade de ler o outro, vou ler este para perceber do que é que tratamos. A ideia do livro e a forma como ele está construído foi uma coisa que eu gostei, que é, tanto na forma como está escrito, como naquilo que é de facto escrito, existe uma noção de perda, quase uma perda de consciência. A pessoa não está estável, não está totalmente equilibrada, a cabeça tão depressa está no escuro como está no claro, e o livro pretende tratar exatamente isso, portanto, a incapacidade de dar continuidade à vida de uma forma serena. Certo. Portanto, é o contraponto, não vou dizer que é absoluto, mas é um contraponto bastante marcado daquilo que a autora do outro livro que eu li referia. Portanto, existe um abismo, referia ela, portanto, existe passas a estar num sítio escuro e frio e desagradável toda a vida, mas vais seguindo com a vida para a frente num determinado equilíbrio. E o próprio livro, a forma como todo ele está construído de forma muito clara e equilibrada, demonstra isto. Este é exatamente o contrário. Portanto, há algumas coisas que naturalmente têm em comum, que é o facto de as pessoas, as pessoas que estão em torno, a grande maioria de nós não sabe lidar com estas coisas. Certo. E fugimos de pensar nelas por razões óbvias, é por uma questão de segurança própria, por não andarmos atormentados, porque não podemos passar a vida atormentados, seja com um problema que não temos de facto, seja com um problema que toca nos outros. Mas é importante, seja para isto, seja para outra coisa qualquer, que tenhamos capacidade de aprender a gerir melhor, seja acima de tudo porque podemos deparar-nos com alguém nesta realidade e temos que saber gerir melhor. Eu acho que, e isto é uma ideia da minha cabeça, há 50, 60 anos as pessoas sabiam gerir melhor a perda de um filho, porque era muito mais comum. Não é? Por exemplo, nas aldeias era comum um bebê nascer, morreu à nascença, morreu com 1 ou 2 anos. O meu pai tinha uma irmã que morreu com 1 ou 2 anos no berço. A minha avó perdeu 2 filhos, uma com 1 ou 2 anos morreu, e o gêmeo de um outro tio meu. Portanto, e a vida dela continuou sempre para a frente. Eu recordo-me que a minha avó só vestiu, só se pôs de luto quando um filho adulto lhe morreu. Portanto, ou seja, eu não estou aqui a dizer que é uma coisa que era tratada com leviandade, obviamente não, a tua avó também tinha. Perdeu vários filhos. Sim, também, mas era exatamente pela precariedade em que se vivia, era mais comum, e porque a ciência também não conseguia ajudar. Hoje, E havia. felizmente, é muito mais raro, e por ser mais raro, tudo é muito mais precioso, e todos nós temos menos filhos. Antigamente as pessoas tinham 9 filhos, 10 filhos. E muitas vezes havia os outros 8 que Pois, impedia com certeza, que tinham de obrigava comer. a não deixar de morrer à fome. Com certeza. Uma Pronto. questão de. E acho que nós perdemos essa capacidade. E onde eu quero chegar é. Existe um instinto, e eu percebo isso perfeitamente. Existe um instinto de ou tentar apaziguar aquela situação que é altruísta e ao mesmo tempo egoísta, porque existe essa tentativa de apaziguar para o outro, mas também para eu conseguir sentir-me sereno na presença daquela pessoa. Portanto, não vamos dizer que é só altruísta, é altruísta e
egoísta ao mesmo tempo. Um, e existe esta premissa que eu reconheço que é uma forma como também se calhar vejo as coisas, lamentavelmente, e que às vezes é preciso ouvir alguém dizer ou ler alguém a escrever sobre isso para nós precisamos dizer, pá, isto está errado, este raciocínio. E é o Verdade. quê? Que é o que ele refere, que é, se ele está feliz, como é que ele pode estar? Essa é a avaliação dos outros. Como é que uma pessoa que perdeu um filho pode estar feliz? Se ele estiver triste, isto também vai acabar por se matar. Ou seja, é a ideia que as pessoas têm totalmente ficcionada de que se perderem um filho, a vida para, e das duas uma, são pessoas que ou não amavam os filhos e por isso conseguem continuar a vida para a frente, ou porque têm amor aos filhos, matam-se. Portanto, não reconhecem a possibilidade de continuar na dor e de ter momentos de alegria apesar da dor e de profunda tristeza apesar de conseguir ter algum equilíbrio. E isso é um ponto que é retratado no livro anterior que eu li e que é retratado aqui e que, na minha opinião, é a maior aprendizagem que eu retirei destes dois livros para saber, e espero nunca, assim, eu conheço apenas um caso de uma situação dessa natureza e espero que seja o único para o resto da minha vida, como é óbvio. Mas, mas eu acho que é isso, é essas aprendizagens que se retiram. Do livro em si, a única coisa que eu mudaria seria o facto de que, para mim, para a ideia que se pretende passar, o livro poderia ser mais curto, porque a determinada altura começa a ficar redundante, porque todas as coisas que vai relatando já são muito uma cópia daquilo que já foi dito em páginas passadas. Portanto, ok, já percebemos que há instabilidade, já percebemos que as pessoas de fora não sabem gerir. Agora, ou acabava aqui o livro, ou Havia mais uma falávamos peça de mais dessa. alguma peça que está a faltar. Portanto, foi isso, de negativo, foi isso que eu achei do livro, porque a determinada altura, ok, já estamos só a falar do que já falámos. E isso eu gostava que tivesse sido um bocadinho diferente. Mas o livro em si é um bom livro de se ler, tem esta característica que eu não gostei. Certo. Tema pesado. Enquanto livro, como é óbvio, não é? O tema não tem nada para gostar. Sim. Ok, então deixei os últimos dois. Não quer dizer que tenham sido os melhores, mas até porque o Daniel Silva, como eu disse no início, é Esse é o sempre. teu título mais fixe. Pronto. Então, esta leitura é que se chama Se Nietzsche Fosse um Narval, que é um título que É pá, é o obriga. título mais fixe. É verdade. E também acabou por ser isso. É daquelas coisas que a publicidade funcionou às mil maravilhas, porque. Mas tanto o título como o subtítulo. Porque o subtítulo é o que mais diz sobre o livro, que é o que a inteligência animal revela sobre a estupidez humana. Certo. Pronto. E eu, nos tempos que correm, ando a ler um bocado sobre estupidez humana, e aqui o livro é muito à volta disso. E foi uma das mais agradáveis surpresas que eu tive nos últimos tempos em termos de leitura. Porque agarrei nele por uma efetiva curiosidade, porque chamou a atenção o que é que isto tem aqui para nos ensinar. E basicamente o livro anda muito à volta de um pressuposto, que é nós, seres iluminados, seres dominantes do universo, pelo menos do que nós conhecemos, do planeta, somos tão burrinhos e tão pouco eficientes, tão pouco capazes quando comparados com aquilo que muitos animais têm e como se adaptaram e como conseguem coexistir, como se conseguem constituir em grupos, como se conseguem dar entre si, como quando têm de guerrear ou têm motivos concretos que, se analisarmos ao detalhe, às vezes é preciso colocar em perspectiva quem de facto, o que é o conceito de inteligência e quem é que de facto tem o que é a inteligência quando adaptada à necessidade de nós conseguirmos conviver numa realidade que é o nosso planeta e quem é que faz pior a quem. E nesse ponto de vista, os humanos estão numa escala muito, Baixa.
muito baixa. E isto tem inúmeros episódios que colocam claramente em perspectiva o que nós, acima de tudo, nos faz sentir pequeninos, que é, pá, somos, se calhar, damos demasiada importância a nós próprios, é verdade, sim senhora, não há contestação possível, somos os seres que, com a evolução que tivemos, nos tornamos dominantes, mas é duplamente mau é duplamente mau por duas razões, naturalmente. Primeira, por aquilo que nós verdadeiramente fazemos e que devíamos ter consciência que fazemos de mal, e pela outra parte, que é a incapacidade que temos de aprender olhando para. Naturalmente, quem ouvir isto pode dizer, mas nós retiramos muito do mundo animal e tentamos adaptar à nossa realidade. Sim, de facto. Mas é de uma forma totalmente aproveitadora. Mas não tiramos, se calhar, aquilo que não nos interessa, porque isso faria com que tivéssemos de rever muita da nossa condição de poder, de dominância, não para com os animais, até entre os homens. Portanto, não é só. Dominância, pronto. Exato. E não agrada. Isso não se torna interessante. Mas recomendo vivamente. Provavelmente não vai ler quem mais precisaria de ler, acontece Claro. muitas vezes isso, mas para pessoas interessadas acho que é uma ótima leitura. Uma das partes que eu mais gosto do autor, que é o Justin Gregg, é que ele também partilha de um pessimismo gigantesco em relação ao ser humano, que eu partilho completamente dessa realidade. Acho que é uma questão de tempo até nós acabarmos com isto tudo. Muitas vezes penso isso e o autor também partilha um bocado essa ideia, a não ser que haja aqui uma mudança qualquer. No curto e médio prazo seremos agentes da nossa própria extinção. Mas é muito interessante pela perspectiva negativa em que ele coloca o ser humano, e muito interessante também pela perspectiva positiva de nós olharmos para o reino animal e percebemos tanto que podíamos de lá aprender. Portanto, se Nietzsche fosse um narval, de Justin Gregg, da editora Talento. Isso eu vou falar do último livro que eu li em março. Portanto, eu li o Para Acabar de Vez com Eddie Bellengirl, acho que é assim que se lê, não faço a menor ideia, do Edward Louis. É o primeiro livro que ele escreveu, o último que eu estou a ler. Este livro já tinha sido publicado em Portugal, mas depois esteve esgotado e agora voltaram a ter. Ele é publicado pela Elsinore. Eu descobri este autor no final do ano passado, há poucos meses. Li os outros dois livros dele, que gostei bastante, e queria ler este para perceber como é que as coisas todas começavam, como é que começava a escrita dele. Este foi o livro de estreia. Ele, à semelhança muito daquilo que acontece com a Annie Ernaux, e até mesmo, não vou dizer na forma, ela tem uma forma um bocadinho diferente de escrever, mas bate ali um bocadinho tudo muito relativamente parecido. Ele escreve autoficção, portanto, este primeiro livro é sobre ele, porque este de facto é o nome dele verdadeiro, digamos assim. O Edward Louis, segundo entendo, será o nome que ele escolheu para um pseudónimo literário. E os outros dois livros, é como se fosse um zoom sobre duas das pessoas que são faladas neste livro, que é o pai e o irmão mais velho, ambos já falecidos, portanto, certo, sobre eles que ele escreve. Eu acredito que muito provavelmente ele vai acabar por retratar mais pelo menos duas das não é personagens, mas das pessoas da vida dele tiveram um impacto muito significativo e que são sempre faladas nos livros, que são a mãe, que segundo sei ainda é viva, e a irmã mais velha, que também segundo sei ainda é viva. Pronto. A realidade dele, tal como já tinha mencionado quando falei dos outros livros, ele cresceu numa circunstância, numa realidade em França bastante precária. É sobre isso que ele também fala, do impacto social e do impacto que a precariedade tem no desenvolvimento social das pessoas, naquilo a que as pessoas estão habituadas e aquilo que lhes é feito acreditar desde pequenos que é o que lhes está destinado.
no sentimento de impotência, uh, que leva ao desespero, porque tu olhas à tua volta e sabes que a tua vida, tens 20 anos, é só aquilo e é só aquilo que está destinado para a vida toda, e de facto acreditares que é assim, levarem-te a crer que tu não vales mais, não prestas para mais, não tens capacidade para mais, é efetivamente é difícil sair-se de uma realidade dessas, onde inclusivamente as próprias escolas também participam de certa forma para essa realidade. Não há uma vontade de retirar aqueles jovens de um contexto cíclico de precariedade, portanto eles são dali, é como se nasceram aqui, é assim. Pronto, como acontece muitas vezes com aquilo que se pensa dos bairros sociais e afins, portanto, são assim, vão ser assim, não dão para mais. O que é profundamente errado, as pessoas muitas vezes não fazem melhor porque não sabem fazer melhor e ainda mais ninguém se interessa em explicar-lhes melhor. E quando tu, desde que nasces, já estás rotulado que não prestas, a determinada altura da tua vida tu acabas por acreditar que efetivamente não prestas para mais, porque ninguém te dá visibilidade de um outro mundo. Hoje eu acho que é possível ter uma visibilidade um pouco maior do mundo, e a internet, tantas coisas más que tem, traz-nos essa coisa boa. Um, mas esta é uma realidade. E portanto, o livro acaba por, para mim, enquanto leitora, foi um pouco menos prazeroso que os outros dois, porque ele aqui relata coisas parecidas com aquelas que ele já relatou nos outros livros, porque os outros são um zoom de coisas que acontecem aqui, e portanto não há propriamente grande novidade. Aquilo que acontece é que este livro divide-se em duas partes. Um, é aqui que ele retrata o momento em que ele se assume como homossexual, como é que foi crescer, as pessoas tendo consciência de que ele era homossexual sem ele bem saber que isso era, portanto que retrata uma série de episódios e de coisas infelizmente desagradáveis que lhe aconteceram na adolescência e no início da idade adulta, e de como foi preciso sair daquele contexto para que a vida dele efetivamente pudesse ganhar outros contornos, e como alguém que vem do meio daqueles, ao chegar a um mundo com outro tipo de perspectiva, conhecimento e cultura, tu tornas-te uma pessoa diferente, porque também lidam contigo como uma pessoa diferente. Portanto, ele sofreu muito preconceito por parte da família, por parte de amigos, na escola, tudo isso exatamente pela sua orientação, e porque era alguém que, para além de ser homossexual, isto de acordo com os relatos que ele faz, ele tinha muitos trejeitos femininos, o que naturalmente num contexto em que o homem que é homem, é uma coisa muito brutamontes, era, era para todos demasiado evidente, mesmo que ele não fosse homossexual, podia dar-se o caso, ser uma pessoa com uns trejeitos muito femininos e depois não ser, sempre foi gerido assim, e a tentativa de convertê-lo, o que era, aquilo era uma coisa que ele tinha na cabeça, ele tinha que arranjar alguém. E portanto, eu gosto muito da forma como ele escreve, porque ele não esconde palavras, portanto, ele se tiver que dizer que uma coisa é feia, ele diz que é feia, portanto, não encontra aqui uma forma de ir dar 3 voltas à palavra para Para encontrar conseguir adjetivos para dizer que aquilo é feio. ou o receio de assumir Exatamente, que é diz feio. exatamente as coisas dessa forma, e eu gosto bastante disso. Acho que é alguém que no Substack em particular já li algumas coisas menos simpáticas relativamente a ele, porque ele esteve no Brasil, fez para lá uma entrevista, terá também falado da Helena Ferrante, etc. Mas ele acaba por também ser aqui alguém que sofre, eu não vou dizer que é o preconceito, mas é aquela lógica do, se o livro está a vender é porque se calhar não tem assim tanta qualidade. Aquela premissa de que um bom livro não vende muito porque as pessoas inteligentes não são assim tantas, e portanto não Sim. sentem esse Logo, alcance. logo só Se, está. tem, se vende muito, é uma coisa um bocado mais de marketing e comercial e tal. Pronto, eu não vou muito nessa cantilena, não acho que seja meritório. E é só dizer uma coisa,
relacionando-me com um trecho que eu já não me recordo qual é, eu devo ter assinalado, mas não vou procurar, no que diz respeito à componente da própria escola, direcionar os miúdos de acordo com a sua condição económica e não de acordo com a sua capacidade, que eu achei muito curiosa estar a ler. Isto acontece obviamente em França, em relação com uma situação que aconteceu comigo e na escola em que eu estudei e que eu sempre achei que era uma escola bastante boa. Quando eu andava no nono ano, tu sabes desta história, para ti não é novidade, quando eu andava no nono ano, eu era boa aluna, portanto era uma aluna maioritariamente de 4, não tinha 5 a tudo, mas era uma aluna maioritariamente de 4, tinha 4 a 4 tudo, tirando uma ou duas disciplinas. Portanto, diria uma aluna média alta, com um bom aproveitamento, mas tinha uma situação económica que não era favorecida de todo. E eu recordo-me que nós tínhamos orientação, era vocacional, se o que era com uma psicóloga que fazia aquele serviço vá para todos os alunos daquele ano, para dizer se nós tínhamos mais vocação para ciências, se para línguas, para o que é que nós tínhamos capacidades. E eu lembro-me de a senhora vir falar comigo depois dos testes serem feitos e que a minha capacidade era para ir para um curso profissional e que havia uns cursos muito bons de jardinagem numa escola profissional na Costa da Caparica. E aquilo foi uma coisa que me criou uma surpresa imensa, porque eu tinha dito desde sempre, todas as vezes tinha falado com ela, que queria ir para a faculdade, que queria prosseguir o ensino secundário na vertente mais de ensino, acho que era o A, que era ou de letras ou de ciências, mas provavelmente seria ciências, estava mais direcionada para aí, e portanto nunca tinha falado de plantas, nunca tinha falado de ter algum tipo Forquilhas e carrinhos de de mão. coisas. Aliás, eu consegui que as plantas que a minha mãe tinha uma varanda cheia de plantas lindíssimas e eu consegui que elas morressem todas. Portanto, seria uma jardineira extraordinária, como ainda hoje sou. E achei aquilo muito curioso. Eu recordo-me ser uma miúda com, na altura, 14 anos e de estar a olhar para aquela pessoa e perceber o que estava a acontecer. E perceber que ela me estava a orientar não pelas minhas competências escolares, mas pela minha falta de competências económicas. E a determinada altura eu disse: não se preocupe. Porque sabes que ir para a faculdade custa muito dinheiro. Não se preocupe, a minha família é relativamente abastada. E a partir do momento em que eu me recordo, eu lembro-me da sala onde estava, de onde estava sentada, das duas das minhas colegas e quem eles eram, estavam do lado de fora à espera que eu saísse daquela entrevista, e de eu ter pensado, vou despachar isto e vou gozar com isto, porque ela também está a gozar comigo. Certo. E portanto eu vou despachar-me, eu vou ao bar com as minhas colegas, porque isto não vai chegar a lado nenhum. E ela dizer-me que pois, mas é um curso muito bom. Não, repare, eu vou para a universidade. Mas isso custa muito dinheiro. Isso não se preocupe, que a minha família, do lado da minha mãe, já falecida, é bastante abastada. E dela me dizer: mas como assim? Sim, eu, se não entrar aqui em Portugal, vou inclusivamente para o estrangeiro, veja lá. Vou para os Estados Unidos, que esta parte da família da minha mãe já me disse que me vai pagar tudo. Vão pagar tudo. E de ela a determinada altura percebeu que eu também estava a gozar com ela e então encerrou a sessão e eu vim-me embora. Mas isto para dizer que o que é relatado daqui, estas coisas, eu não aceito que é verdade. Eu sei que é verdade. E de facto, é assim, quando às vezes diz que os miúdos, não são. As oportunidades passam também por fazer os miúdos acreditar que eles podem, Exatamente. independentemente da sua condição económica. Portanto, depois às vezes admiramos que de determinados meios saiam poucos de lá. Porque tudo, hoje em dia, quero acreditar que também já é diferente, mas
são-lhes mostradas as dificuldades. E isto, e para concluir, o que é que eu queria dizer? Esta proposta de curso profissional de jardinagem, enfim, depois eu a saber, não foi feita só a mim. Curiosamente, foi feita a uma boa parte dos alunos, nomeadamente da minha turma, e que eu soube também de outras turmas depois, que eram os que tinham uma situação económica que ela considerava mais frágil. Não deixa de ser curioso. Certo. E, portanto, Mas com base em aflições, para todos os com efeitos. base em. É assim, repara, a escola mais ou menos tem Sim. consciência. Atenção, eu não era de uma situação precária. Claro, por isso é A que eu estou minha a mãe dizer. tinha É que eu estou a falecido, o dizer meu em pai era base funcionário público, com base em não aflições. morávamos numa vivenda com 2 andares e o meu pai não tinha um descapotável à porta, mas quer dizer, eu não tinha sequer direito a senhas do SAS, nem livros nem nada disso, porque o meu pai era funcionário público, só por aí. Mas a questão dela era, ou tu tinhas só 5 e portanto eras mais ou menos como nos Estados Unidos, que eras um daqueles bolseiros, Sim. ou então, filha, mais vales aprender a tratar das plantas, porque isto não é para ti. E eu mais tarde, eu sabia com quem ela era casada com um professor lá da escola, e vim a saber, olha, já nós éramos casados, de onde é que eles eram. Portanto, era um casal de elite, Portela, de Sacavém, está a Mas a entender? dar aulas, quer Pois, dizer, meus filhos, a pessoa tem que ganhar a vida, compreendo. Mas, quer dizer, depois eu ali para uma margem sul, para uma escola, que ainda por cima era pré-fabricada há anos, horrível, está a compreender? Aquelas crianças ali todas, quer dizer, aquilo é assim, mais vale ir aprender a fazer qualquer coisa com as mãozinhas, entende? E deixar as profissões de quem tem, quer dizer, competência e capacidade para essas pessoas, cada um no seu galho, cada macaco, está a compreender? Mas pronto, isto perdi-me do livro. O livro recomendo, não é? Tal como os outros dois. Não façam é como eu, que ler os outros dois antes e faz mais sentido ler por encadeamento ordem. ler pela Sim. ordem. Muito bem, então, último livro. Eu não vou falar muito sobre o livro. Eu, quando escrevi o meu comentário sobre ele, a única palavra que me vem à cabeça era belíssimo. Porque é de facto um livro belíssimo, ainda que com a dificuldade de utilização da palavra quando o livro é acima de tudo sobre dor, perda e violência. Certo. O livro chama-se O Homem que Lia Livros, de um autor que se chama Rashid Benzine, e que o pano de fundo do livro é basicamente, isto é uma ficção, naturalmente, certamente inspirada aqui em alguns pontos totalmente verdadeiros, que acredito que as histórias aqui relatadas sejam comuns a muitas das pessoas que viveram e vivem em Gaza, e que nunca conheceram outra coisa que não fosse perda, violência, dor, e que não conhecem rigorosamente mais nada. E ainda assim, em coisas muito pequeninas, conseguem encontrar, seja por questões de sobrevivência, seja porque lá no fundo às vezes quem tem menos é quem consegue, é onde se consegue ir buscar alguma coisa de bom. É possível encontrar isso. O que me custa neste livro é eu saber que o que aqui é relatado ainda hoje é a vida de milhões e centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas que nunca fizeram nada de errado, tiveram única e exclusivamente o azar de nascer no sítio errado, à hora errada, e que por causa disso são seres humanos de segunda, que o melhor que podem aspirar é sobreviver mais algum tempo. Não são o Hamas, não querem matar ninguém, não... às vezes é quase impossível não testarem alguém porque há alguém que os coloca naquela condição. Nós testamos pessoas por muito menos do que isso, não é? No dia a dia. Mas o autor conseguiu criar uma história à volta de um livreiro que se chama Nabil,
e que ele encontra a ler os seus livros. A fotografia é uma fotografia que é fácil de relacionar, salvo erro, com um livreiro que há em Marrocos que aparece muito comumente e que é um senhor que passa o dia sentado à porta da sua livraria a ler livros. Acredito que tenha tido uma parte dessa inspiração, mas acima de tudo, dentro do que tem de tão mau, é um livro belíssimo, extremamente bem escrito. Não vou dizer que é um livro de alerta, que acho que já ninguém precisa muito de alertas com tudo o que sabemos sobre o tema, mas há aqui partes. Eu li o livro e depois tive vários dias que não escrevi logo a minha opinião, porque acima de tudo é um livro que dá bastante a volta ao estômago. Eu às vezes acho que nós conseguimos. As imagens às vezes tornam-se banais, mas depois há coisas que, quando lidas, porque se anda para trás e para a frente e depois pode-se reler, e diz, porra, isto não prestamos para nada. Portanto, em ligação com o livro que eu li anteriormente, o ser humano presta muito, de uma forma. Não é generalizada, felizmente, de outra forma também não estaríamos aqui. Mas há tanta gente que não presta para coisa nenhuma. E há outras pessoas que são só, infelizmente, vítimas disso. Como dizia o outro, até para nascer é preciso ter sorte. Portanto, eu diria que se calhar, principalmente para nascer, para ter sorte é preciso nascer com sorte. Rachid Benzine, o homem que lia livros, da Bertrand, não vou dizer, mas se puderem só ler um livro este ano, este é um ótimo candidato. E com isto já está bom. Sim. Vou só dar uma nota final. Se calhar vamos demorar só 2 semanas lá, se calhar no início de maio temos de fazer um esforço para gravar as leituras de Abril. E nessas leituras de Abril gostava só de deixar já a nota. Tenho de falar sobre um livro que isto é já aquele momento em que tu vais-me já dar um biqueiro. Bela cagada, és tu que dizes. É uma ótima publicidade, tendo em conta que ainda não enviaste nenhum. Um livro que eu já li, já tinha lido uma boa parte, mas. Tinhas já lido uma boa parte, isso é mentira. Há alguns contos já. Um ou dois. Não é um ou dois. Pronto. Um livro de contos que se chama Máquina de Escrever, escrito pela ilustríssima, aliás, colega deste podcast, que por acaso há dias também vive cá em casa, e que. Mas queria só deixar essa nota, e se quiserem mais informação, procurem no Instagram da autora ou do Ministério dos Livros, onde também já foi subejamente. RP delegado. Sim, exato. Pronto, vou só dar uma nota para ficar melhor. O livro não presta para nada. Se eu disser isto, fica toda a gente mais contente cá em casa. Certo. Pronto, falarei sobre isso no próximo podcast relativamente às leituras de Abril. Sim. E obrigado e boa tarde. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, boa noite, depende das horas das pessoas. Não posso dizer olá. Hã? Até qualquer dia. Vão ler, pá. Até qualquer dia. Com TH. Tchau. Over and out.